Do Lu da Lu. Volume 1. Capítulo 3. Espíritos Gêmeos. Ó. Anel de espírito, besta espiritual. Esses dois completamente novos termos ressoaram continuamente na mente de Tang-san. Apesar de não estar completamente confiante de que sua suposição estava correta, mas desde que a habilidade, céu misterioso, continuava incapaz de atravessar o bloqueio, esse anel de espírito possivelmente era uma forma de atravessá-lo. Nesse momento, já que já havia se recuperado, abaixou a cabeça para encarar Tang-san e disse atônito: Pequeno San, você não seria essa grama azul prateada com máximo poder espiritual inato mencionado pelo grão-mestre? Tang-san assentiu e disse: Sou eu. O velho Jaque se agachou ficando de frente para Tang-san. Pequeno San, eu não esperava que seu talento fosse tão extraordinário. É realmente uma pena que você tenha um pai que não tem um bom espírito para passar para você. De outra forma, talvez você realmente poderia se tornar o segundo santo espiritual da nossa vila. Diga para o vovô, se você quer ou não ir para uma escola especial para estudar os métodos de cultivação de mestre dos espíritos. Apenas esse lugar tem acesso aos mais precisos conhecimentos sobre espíritos. Em Tang-san, no momento, já havia aparecido grande interesse em relação a espíritos, especialmente a relação entre espíritos e sua própria habilidade, céu misterioso, mas ele ainda não tinha uma resposta definitiva. Vovô Jaque, não até eu perguntar ao papai. Jaque de repente percebeu que mesmo uma criança inteligente, no final, ainda é uma criança. Não importava como ele colocasse isso, eles também precisavam ir consultar a opinião de Tang Hao. Em seus olhos havia um olhar inabalável, mesmo que ele realmente não quisesse ir ver aquela aparição desleixada, pelo bem da aldeia, para ser capaz de produzir mais uma vez um mestre dos espíritos, nada iria pará-lo. Vamos, pequeno San, o vovô vai acompanhá-lo até em casa. O velho Jaque furtivamente voltou sem as outras crianças, deixando que seus pais viessem pegá-las e levou apenas Tang-san de volta para a ferraria. Antes do meio-dia era a hora de dormir na rotina de Tang Hao e a ferraria estava bem quieta. Tang Hao, Tang Hao. O velho Jaque não se importava se Tang Hao estava dormindo. Em relação a esse desleixado ferreiro, ele realmente o odiava muito. Se não fosse por ele forjar ferramentas agrícolas por um preço muito baixo, ele já teria expulsado Tang Hao da aldeia há muito tempo. Ao mesmo tempo em que chamava Tang Hao, o velho Jaque olhou em volta, a princípio tentando encontrar uma cadeira para se sentar, mas vendo aquelas coisas esfarrapadas, desgastadas e quebradas, ele prudentemente não tinha coragem de puxar uma para se sentar. Sua idade já era considerável e exatamente pensando nisso, se ele caísse aqui ele poderia não apenas distender músculos e quebrar ossos. Quem está fazendo tanta bagunça? A voz de Tang Hao um tanto irritada ressoou, puxando a porta-cortina do quarto, ele apressadamente veio para fora. Ele primeiro viu seu filho, apenas então olhando para Jaque. Velho Jaque, o que você está fazendo? Jaque irritadamente disse. Hoje é o dia do despertar espiritual do seu filho. Você não sabe o quão importante isso é. Outras crianças tiveram ambos os pais os acompanhando. Você deveria ir também, mas você continua como sempre. Tang Hao ignorou os insultos de Jaque como sempre, seu olhar novamente voltando-se para seu filho. Pequeno San, seu espírito despertou, o que ele é? Tang-san disse. Pai, é grama azul prateada. Grama azul prateada? Por alguma razão, apesar de o tempo todo estar desinteressado em outros assuntos, assim que Tang Hao ouviu essas 3 palavras, seu corpo de repente tremeu inteiro e um traço de brilho apareceu em seus olhos. A expressão de Tang Hao mudou, apenas prestando atenção em Tang-san. O velho Jaque naturalmente não se importava com o que a expressão do desleixado ferreiro significava e imediatamente disse. Embora seja grama azul prateada, o pequeno San ainda tem máximo poder espiritual inato. Tang Hao, eu decidi que esse ano a cota de um estudante de nossa aldeia vai para Tang-san. Deixe-o ir à Academia Primária de Mestres dos Espíritos da cidade de Nuodin para estudar. A aldeia vai garantir as despesas. Grama azul prateada, grama azul prateada. Tang Hao vez após vez murmurou essas poucas palavras, abruptamente levantando sua cabeça. Em seus olhos havia uma forte luz que Tang-san nunca havia visto antes. Ele calmamente disse. Eu não deixo. O que você disse? Eu ouvi errado. Jaque pôs a mão no ouvido, surpreso encarando Tang Hao. Você deve saber o quanto essa oportunidade é valiosa. Nossa aldeia do Espírito Santo, mesmo que uma vez tenhamos produzido um santo espiritual, todos os anos nós também só temos a vaga para um estudante. Outras aldeias, mais de 2 ou 3 aldeias, têm de partilhar uma vaga para uma única pessoa. Você não sabia. Essa é uma ótima oportunidade. Talvez o pequeno San seja capaz de se tornar um exaltado mestre. Tang Hao olhou para Jaque com um olhar frio. Que uso tem ser exaltado? Eu só sei que se ele se for, ninguém irá fazer comida para mim. Grama azul prateada? O que você acha que a cultivação de grama prateada azul pode conseguir? Esse é apenas um espírito inútil. O velho Jaque energicamente disse. Mas ele tem máximo poder espiritual inato, contanto que ele obtenha um anel de espírito, mesmo se for um de mais baixa qualidade, ele também será capaz de imediatamente se tornar um mestre dos espíritos. Mestre dos espíritos, você entende? Nossa aldeia não tem produzido um mestre dos espíritos há tantos anos.
Tang Hao friamente disse. Esse agora pouco é seu verdadeiro objetivo. Dizer que não deixo significa que não deixo. Você já pode ir. Tang Hao. Na mente do velho Jaque as chamas de fúria já queimavam na temperatura máxima. Tang Hao, como antes tinha a expressão apática. Não precisa ser tão barulhento. Eu ainda não estou surdo. Eu disse. Você já pode ir. Vovô Jaque, por favor, não se ofenda. Eu ainda não vou estudar as habilidades de mestre dos espíritos. Papai está certo. Grama azul prateada é apenas um espírito inútil. Obrigada por suas boas intenções. Embora Jaque odiasse Tang Hao ao máximo, ele ainda era extremamente apegado ao inteligente Tang San e seu coração cheio de ardente fúria foi gradualmente pacificado. Ele suspirou profundamente. Bom menino, o vovô não está bravo. Bem, então o vovô está indo. Dizendo isso ele se virou e saiu. Tang San apressadamente o acompanhou. Seu pai podia ignorá-lo, mas Jaque era o ancião da aldeia, que também o tratava muito bem. Cortesia para com ele absolutamente não era uma pequena coisa. Jaque andou até a porta da ferraria e parou, virando-se para olhar na direção de Tang Hao, sinceramente dizendo. Tang Hao, sua vida irá terminar dessa forma, mas o pequeno San ainda é jovem. Você não deveria considerar dar-lhe alguns meios de cuidar da própria vida? Não o segure para trás. Assim pelo menos no futuro ele não irá terminar na mesma situação que você. Se você mudar de decisão venha me procurar, ok. Ainda restam 3 meses para a matrícula da Academia Primária para Mestres dos Espíritos da cidade de Nuodin desse ano. Enquanto Tang San via o velho Jaque ir, seu coração já havia se partido diversas vezes. Afinal, as palavras de Su Yuntan sobre anéis de espírito poderiam solucionar o problema de avanço de sua habilidade, céu misterioso. Mas ele evitou ao máximo deixar isso afetar seu comportamento. Ele acreditava que ainda tinha uma chance. Sem pressa ele voltou para a ferraria. Tang Hao extraordinariamente não havia retornado ao seu quarto para voltar a dormir. Mas ao invés disso estava sentado em uma cadeira, descansando com os olhos fechados. Pai, você pode voltar para o quarto e dormir por algum tempo? Eu irei preparar o almoço. Tang Hao, ainda com os olhos fechados, indiferentemente disse. Você também está se sentindo desapontado? Você também quer se tornar um mestre dos espíritos? Tang San se surpreendeu um pouco. Isso não é importante, pai. Tornar-me um ferreiro também parece bom. Eu posso até mesmo nos sustentar. Você não prometeu me ensinar como forjar ferramentas agrícolas? Tang Hao lentamente abriu seus olhos. No centro deles, Tang San pode perceber agitação. Inconscientemente, o punho direito de Tang Hao estava fortemente fechado e sua face que já aparentava ser cinza e velha tinha um ar frio como gelo ao seu redor. Mestre dos espíritos? Qual a utilidade de se tornar um mestre dos espíritos? Para não mencionar um espírito inútil? Mesmo o mais feroz espírito ou o mais poderoso espírito serve para quê? Continua como um bom para nada. Isso é tudo. Tang Hao parecia estar muito agitado, seu corpo inteiro tremendo. Tang San viu os olhos de seu pai cintilar um pouco. Correndo até seu pai, Tang San segurou o punho de Tang Hao. Pai, não fique nervoso. Eu não quero me tornar um mestre dos espíritos. Eu irei sempre te acompanhar e fazer comida para você. Com uma profunda respiração, a agitação de Tang Hao se foi tão rapidamente quanto como surgiu, e ele calmamente disse. Traga seu espírito para fora, deixe-me vê-lo. Ok. Tang San assentiu, estendendo sua mão direita. No interior de seu corpo a habilidade, céu misterioso, foi discretamente sugada e em sua consciência ele sentiu a peculiar corrente quente permeando com a habilidade, céu misterioso. Uma pálida luz azulada surgiu na palma de sua mão e, em um instante, uma delicada pequena grama azul apareceu. Encarando estupidamente a grama azul na mão de Tang San, Tang Hao se manteve distraído por um bom tempo até que gradualmente se recuperou. Com os olhos brilhantes e engolindo seco ele murmurou em voz baixa. Grama azul prateada? Realmente é grama azul prateada. E a mesma que a dela. Abruptamente, Tang Hao vigorosamente se levantou e andou de volta para seu quarto. Um movimento repentino quase o fez cair na frente de Tang San. O espírito grama azul prateada em sua mão se dissolvendo por si mesmo. Pai. Tang Hao impacientemente abanou sua mão. Não me incomode. Enquanto falava, ele já havia passado pela porta-cortina de seu quarto. Mas eu ainda tenho um espírito. Tang San sabia, depois do despertar espiritual daquele dia, que ele era fora do comum. Ele não havia apresentado essa questão a Su Yuntan ou ao velho Jaque, afinal ambos eram apenas estranhos, mais nada. Princípios gerais do registro dos misteriosos tesouros do céu da seita Tang. Primeiro item. Nunca deixe que uma pessoa em quem você não confia completamente saber quanta força você realmente possui. Tang San já havia decorado completamente o registro dos misteriosos tesouros do céu e era ainda absolutamente mais persistente em aderir aos princípios gerais. A porta-cortina foi violentamente puxada e Tang Hao novamente surgiu dentro do quarto, sua face com uma expressão completamente chocada. Seus olhos estavam bem vermelhos, como se ele estivesse chorando momentos antes. Tang San não abriu sua boca, ao invés disso, como ele há momentos antes havia estendido sua mão direita, ele lentamente estendeu sua mão esquerda. Dessa vez, ao invés da luz azul, uma leve luz negra apareceu no centro de sua mão, em um brilhante feixe de luz se condensando,
com um bizarro objeto aparecendo em sua mão. Isso era um martelo completamente negro. O cabo do martelo tinha aproximadamente 17 centímetros de comprimento com a cabeça de forma cilíndrica. Ele parecia se assemelhar a uma versão menor do martelo de forja. Ainda a superfície negra do martelo emitia uma peculiar luz e na cabeça cilíndrica havia um pequeno círculo com um padrão decorativo. Por alguma razão, assim que o martelo apareceu na mão de Tang-san, todo o ar no quarto parecia ter ficado um pouco mais pesado e Tang-san mal era capaz de suportar o peso do pequeno martelo e podia apenas segurá-lo, seus braços lentamente caindo. Sua expressão facial já havia empalidecido um pouco. Diferente da grama azul prateada que parecia não precisar esgotar a habilidade, céu misterioso, quando esse pequeno martelo apareceu, ele praticamente sugou toda a força interna de Tang-san. Ele também só conseguia se manter segurando o martelo firmemente com muito esforço. Embora parecesse que o martelo era bem pequeno, na verdade seu peso superava em muito o do martelo de forja. Isso é. Tang Hao estava a menos de um passo de distância de Tang-san e agarrou sua mão que segurava o martelo o trazendo perto de seu rosto. As mãos de Tang Hao eram bem fortes. Pelo menos Tang-san não sentia mais que seus braços seguravam um grande peso. Assim que Tang Hao pegou sua mão, uma sensação como sangue quente correndo em suas veias fez parte do coração de Tang-san se sentir confortável. Pai, qual é o problema? Olhando para o pequeno martelo negro, o desaparecido brilho agitado mais uma vez surgiu nos olhos de Tang Hao. Espíritos gêmeos. Eles são atualmente espíritos gêmeos. Filho, meu filho. Abruptamente, Tang Hao estendeu seus braços fortes e firmemente abraçou Tang-san em seu peito. O peito de Tang Hao era bem grande. Talvez por causa de seu longo tempo trabalhando como ferreiro, mesmo que por fora ele parecesse muito preguiçoso, os músculos em seu corpo não haviam diminuído ao longo dos anos e ser segurado em seus braços era bem quente. Esse tipo de amor paternal trazia uma sensação de segurança que era insubstituível. Pai. Tang-san parou um pouco aturdido. Em sua memória essa era a primeira vez que Tang Hao o havia abraçado dessa forma. O martelo em sua mão parecia ficar cada vez mais pesado e, mesmo que Tang-san gostasse bastante do calor desse amor paternal, ele desejava muito mais que o martelo de ferro não escorregasse de sua mão e acertasse seu pai. Pai, eu não aguento mais. Tang-san mal suportava dizer essas palavras. Tang Hao o soltou de seus braços. Recolha-o. Dispersando-se em luz negra, o peso desapareceu. O coração de Tang-san se sentia estranho. Esse martelo indiscutivelmente era híbrido da excepcional força interna de sua habilidade, céu misterioso, mas por que ele era incapaz de levantá-lo? O que também mais o impressionara era que após invocar o pequeno martelo, sua força interna estava atualmente quase completamente esgotada. Tang-san nunca havia visto a expressão facial de seu pai tão rica. Cada tipo de emoções complexas apareceu na face de Tang Hao e, após muito tempo, ele pode apenas proferir lentamente uma sentença. Lembre-se, no futuro, você deve usar esse martelo na sua mão esquerda para proteger bem a grama na sua mão direita. Para sempre. Tang-san assentiu sem entender a razão. Tang Hao se levantou indo direto para o quarto. Enquanto preparava o almoço, Tang-san ao mesmo tempo ponderava em como nesse dia ele havia entrado em contato com o mundo espiritual. Espíritos gêmeos? Parecia que nesse mundo apenas poucos deveriam existir. De outra forma seu pai não ficaria tão chocado daquela forma. Parecia que esse espírito martelo o havia comovido grandemente. Em relação ao que ele disse, o que, apesar disso, era também importante era que espíritos estavam interconectados com a habilidade, céu misterioso. Nesse caso, esse anel de espírito era precisamente a chave de sua incapacidade de avançar sua habilidade, céu misterioso, então, não importava como. Ele teria que pensar em um jeito de conseguir um anel de espírito para testar isso. Durante o almoço, Tang Hao parecia bem taciturno. Seu apetite também parecia estar bem menor do que antes. Seu olhar frequentemente caía sobre Tang-san, parecendo hesitante sobre alguma coisa. Tendo terminado o almoço, Tang-san como sempre se preparou para lavar os pratos, mas Tang Hao o parou. Espere um pouco antes de lavá-los. Ok, pequeno San, eu irei perguntar a você, você quer se tornar um mestre dos espíritos? Tang-san se sentiu atordoado por um momento, olhando em direção a Tang Hao, sem vontade de enganar seu pai. Ele hesitou por alguns segundos e finalmente assentiu. Tang Hao soltou um suspiro, sua face parecendo ainda mais velha. No final você ainda quer seguir esse caminho. Ele apenas disse essa sentença e voltou para seu quarto. Tang-san percebeu. Quando Tang Hao suspirou, ele se sentia desapontado. Mas mesmo assim sua expressão estava mais para gratificação. Ele entendeu que no coração de seu pai parecia haver muitos segredos. Limpando todos os pratos, Tang-san retornou para seu quarto e continuou seu trabalho. Com as colisões entre o martelo de forja e o pedaço de ferro, sons metálicos ressoavam. Embora ele não soubesse quanto tempo levaria para o pedaço ferro fundido ficar do tamanho de um punho de acordo com o que Tang Hao mandara, esse tipo de forja haviam trazido consideráveis benefícios em relação a fortalecer sua habilidade, céu misterioso, e, em relação ao seu treinamento físico, o efeito também havia sido muito bom. Tang-san já estava tentando usar menos da força interna da habilidade, céu misterioso, quando manejando o martelo de ferro. Dessa forma, o tempo que ele podia sucessivamente golpear com o martelo aumentava.
Durante a tarde ele martelou outras 300 vezes, percebendo que a cada instante, algumas impurezas saíam do pedaço de ferro. Levantando a porta-cortina, Tang Hao entrou. Essa tarde ele parecia não ter forjado nenhuma ferramenta agrícola. Pelo menos Tang-san não havia ouvido o familiar som de marteladas. Pai. Tang-san olhou na direção de seu pai, parando o martelo em suas mãos e o abaixando. Tang Hao indicou que ele continuasse, andando para perto, parando calmamente ao seu lado. Ele não começou a falar, apenas o observou. Tang-san só então continuou a bater o martelo. Atualmente suas roupas já estavam ensopadas de suor. Com sua atual força interna, ele ainda era incapaz de se adaptar à temperatura, sem falar com esse trabalho absolutamente pesado. Den, 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 o som de batidas incessantemente ressoava. O pequeno corpo de Tang-san com o martelo de ferro em suas mãos definitivamente não eram proporcionais. Mas cada vez que o martelo de ferro descia ele ainda parecia poderoso. Tang Hao em seu coração disse, força super-humana inata e ainda por cima máximo poder espiritual inato, não é de se admirar que enquanto ainda pequeno ele consiga aguentar o peso do martelo de ferro. As palavras do velho Jaque podiam estar corretas. Ele não devia deixar sua falta de espírito afetar o crescimento de seu filho de agora em diante, mesmo se ele mesmo partisse. Olhando para Tang-san pingando de suor, Tang Hao finalmente resolveu sua determinação. Pause por um instante. Tang Hao começou a falar. Tang-san abaixou o martelo de ferro em suas mãos, ligeiramente ofegante, discretamente instando sua habilidade, céu misterioso, para ajustar sua respiração, para recuperar sua energia. Tang Hao andou em frente de Tang-san, pegando o martelo de ferro em suas mãos e olhou para a fornalha onde o pedaço de metal incandescia quente e vermelho no fogo. Batendo dessa forma, mesmo em um ano isso não ficaria do tamanho de um punho. Tang-san levantou sua cabeça, olhando para seu alto e grande pai. Então como eu deveria fazer isso? Tang Hao indiferentemente disse. Diga-me, quando você balançava o martelo de forja para bater nisto, de qual parte do corpo a força vinha primeiro? Tang-san pensou e então disse. Ela deveria vir da cintura, certo, da cintura através das costas, então depois ao longo dos braços para levantar o martelo de forja? Tang Hao não confirmou nem negou a afirmação de Tang-san, mas continuou perguntando. No corpo humano, além do cérebro, qual é a parte mais importante? É o coração. Tang-san replicou sem a menor hesitação. O coração e o cérebro podiam similarmente causar morte instantânea e, enquanto o cérebro ainda tinha o crânio para proteção, o coração tinha apenas pele e músculos, nada mais. Como um discípulo da seita Tang, ele tinha um bom entendimento da composição do corpo humano e usar armas ocultas para perfurar o coração do inimigo era o mais efetivo e rápido método de causar fatalidades. Tang Hao pausou por um momento e então disse. Então me diga quantos corações uma pessoa tem. Ah. Tang-san, surpreso, olhou para ele um pouco perdido. Dizer quantos corações uma pessoa tem? Responda-me. Tang Hao friamente olhou para ele, sua figura causando uma pressão que deixou Tang-san incapaz de respirar. Tang Hao balançou a cabeça, dizendo. Não, você errou. Lembre-se, as pessoas têm 3 corações, não 1. 3. Tang-san encarou Tang Hao surpreso, não entendendo o que ele queria dizer. Tang Hao inverteu o modo como segurava o martelo, usando o cabo para apontar para ambas as panturrilhas de Tang-san. Aqui, nos 2 músculos das panturrilhas, em outras palavras, são o segundo e terceiro corações. Uma pessoa se quiser usar toda a sua força física, nesse caso, precisa usar os 3 corações simultaneamente para obter resultados. Assim, quando usando força, ela definitivamente não provém da parte inferior das costas. Os 3 corações são o ponto de partida correto. Quando o coração no seu peito bate rapidamente, energia se origina nas 2 panturrilhas, força é transmitida, alcançando as coxas, passando pela cintura, costas, braços e finalmente liberada. Assim é que se golpeia com toda a sua força. Corações dão força, a cintura é o eixo. Veja. Tang Hao levantou o martelo em sua mão, fazendo Tang-san dar alguns passos para trás. Ao mesmo tempo, o martelo em suas mãos já havia mudado de direção para descer e, com um profundo e alto grito, seu corpo dando meio giro, ambas as pernas firmemente aderidas ao chão, ambas as panturrilhas não cobertas pelas calças esfarrapadas momentaneamente se tensionaram, toda sua pessoa parecendo um tigre feroz pronto para atacar. Pernas emitindo força, cintura se torcendo e o martelo de forja se tornou invisível na metade do percurso enquanto era trazido para baixo, com um metálico som. Pesadamente descendo sobre o quente e vermelho pedaço de ferro fundido. Tang-san podia completamente sentir que isso era apenas uma única pessoa emitindo força física. Tang Hao não tinha força interna e ainda mais não havia liberado nenhum tipo de poder espiritual. Essa era totalmente força do corpo humano e esse previamente pedaço de quente e vermelho ferro foi completamente comprimido em 1/3 do tamanho original. A deformação era extremamente aparente. Com a parte inferior das pernas emitindo força, controlando a força do corpo para ligá-lo com sucesso como um todo, é assim que se deve fazer. Tang Hao passou o martelo de ferro para as mãos de Tang-san. Faça isso você. Ok.
Tang San não imaginava que forjar também tinha esse tipo de método de marteladas. Esse simples método de emitir força podia não ser só usado para forjar, mas também poderia ser usado para as artes marciais da seita Tang. Com ambas as mãos segurando o cabo do martelo, imitando a postura anterior de Tang Hao, os olhos de Tang San firmemente se fixaram no quente e vermelho pedaço de ferro. A habilidade, céu misterioso, lentamente trabalhando fundo na parte inferior de suas pernas, ambos os pés firmemente aderidos ao chão. Tang San gritou alto, a força física das pernas junto com a explosão de energia da habilidade, céu misterioso, vinda da parte inferior das pernas, se espalhando em um flash, cintura se torcendo, através das costas, através de ambos os ombros, ainda pelos braços. Ele distintamente sentiu como se sua força tivesse se tornado ainda mais poderosa do que antes, iniciando pela parte inferior das pernas em erupção até os braços, balançando o martelo de ferro, seu corpo parecia querer voar com essa grande força. Den, o martelo de ferro precisamente atingiu o pedaço de ferro, emitindo um alto som. Por conta de Tang San ter usado todo o seu corpo para balançar o martelo, ambos os seus pés saíram do chão, cambaleando um passo para frente. O martelo de ferro ricocheteou para trás e como ele tinha as misteriosas mãos de Jade, suas mãos certamente não tiveram nenhum problema. Mas ambos os braços sofreram uma explosão de formigamento do choque do rebote. Felizmente a habilidade, céu misterioso, continuava funcionando e sem demora a sensação de formigamento gradualmente desvaneceu-se. O resultado era óbvio apesar da idade de Tang San. Mesmo adicionando a habilidade, céu misterioso, o resultado de Tang San era claramente inferior. Mas comparando as marteladas anteriores, esse efeito ultrapassava o que poderia ser obtido com 10 marteladas. Vendo o movimento de Tang San, Tang Hao certamente não o elogiou, mas em seus olhos brilhava um traço de surpresa. O trabalho de Tang San era claramente melhor do que ele havia antecipado. Tang Hao não esperava que Tang San fosse dominar esse método de emissão de força em tão curto período de tempo. Ele também não sabia que Tang San esteve cultivando cuidadosamente as artes marciais da seita Tang durante todo esse tempo. Ele não só tinha a fundação da habilidade, céu misterioso, mas também, controlando o Grou capturando o dragão, seguidor do caminho dos fantasmas, e ainda, misteriosa mão de Jade, fazendo sua coordenação motora superar por muito a de outros de sua idade. Desde que seu conhecimento do corpo também não estivesse errado, essa técnica de emissão de força era naturalmente fácil de entender. É claro que como essa era a primeira tentativa, sua empunhadura ainda não era muito habilidosa. Pai, eu fiz do jeito certo? Tang Hao lentamente assentiu. Você entende o efeito do coração? Os humanos empregam a maior parte dos músculos precisamente nas panturrilhas. Assim elas são a origem de toda a força. Use o poder da parte inferior das penas bem, juntando força para grandemente aumentar o esforço. Falando, Tang Hao andou até o lado dos foles e se sentou. De debaixo dos foles puxou alguns objetos feitos de ferro fundido. 2 objetos parecidos com pedais. Tang Hao os segurou para conectá-los abaixo dos foles e usou ambas as mãos para fechar os foles. Na forja, o efeito dos foles também é especialmente significativo. Metal completamente aquecido pode ser forjado de maneira ainda melhor e isso pode deixá-lo ainda mais tenaz. Qualquer bloco de metal, mesmo que seja o mais impuro, também tem sua própria alma. Se a temperatura estiver inadequada e quando forjando-se muita força é usada, ele irá se quebrar. Dessa forma, mesmo que derretido e reforjado, esse pedaço de metal ainda será um desperdício. Assim, quando você usar toda a sua força para martelar um pedaço de ferro, você deve manter a temperatura também. Bombear os foles é similar ao uso da força da parte inferior das pernas. Você não apenas preserva o máximo possível de força física, mas você também pode usar o efeito dos foles para alcançar a melhor temperatura. Ambos os pés pressionando os pedais, ele abruptamente liberou força. Iniciando nas pernas, seu corpo inteiro rapidamente saltou para trás, ambos os braços naturalmente conduzindo as alças dos foles para abri-los, pernas se endireitando e flexionando, novamente trazendo as alças para baixo. Entre ir e vir, os foles operaram na força máxima. Os movimentos de Tang Hao certamente não pareciam rápidos, mas cada um fazia os foles usarem seu poder ao máximo. Os músculos da panturrilha o levavam para baixo e ele e os foles pareciam estar em algum particular tipo de ritmo, labaredas de repente surgindo do centro da fornalha. O pedaço de ferro foi queimado em um feroz vermelho de uma vez só. Você venha fechar os foles de acordo com os movimentos que eu acabei de fazer. Tang Hao deu seu lugar para Tang San. Tendo previamente experienciado segurar o martelo de ferro e cuidadosamente observando, Tang San sentou-se no lugar onde Tang Hao estava. Ele rapidamente pegou o jeito de fazer os foles funcionarem, embora ainda estivesse um pouco irregular. Mas ele atentamente tomou nota de que cada vez ele usasse força ela vinha da parte inferior das pernas. Exatamente como Tang Hao dissera, não só ele economizava bastante força física, mas os resultados em comparação com os anteriores ele não sabia dizer o quanto eram melhores. Tang Hao segurou o martelo de forja de Tang San e friamente disse: usando toda a sua força para empunhar o martelo para forjar pode fazer você ter de usar toda a sua força física. Mas igualmente, a força do rebote pode trazer uma grande carga sobre você. Se você não estiver usando um método de orientação adequado, fica fácil de se machucar e isso também pode fazer parte de sua força física ser desperdiçada.
incapaz de agir sobre o metal. Seguindo meu movimento, você deve atentamente observar. Essa é a chave para você martelar esse pedaço de ferro fundido até o tamanho de um punho em pouco tempo. Inalando profundamente, os olhos de Tang Hao se focalizaram. Com o trabalho de Tang San com os foles, o pedaço de ferro já brilhava completamente num intenso vermelho. Chamas ardentes se erguiam, fazendo o interior do quarto ficar cada vez mais quente. A forma como Tang Hao se moveu não parecia ser diferente de como ele se movera antes. Das pernas para a cintura, da cintura para as costas, das costas para os braços. Com um som metálico, o martelo de ferro atingiu o pedaço de ferro. Assim que o martelo de ferro ricocheteou da força de reação, Tang Hao abruptamente fez uma curva, com a parte inferior das pernas emitindo tanto poder quanto antes. Com o balanço do rebote do martelo já subindo, ele desenhou um círculo sobre a cabeça, emitindo o afiado som de vento e, novamente, surgiu o alto som do pedaço de ferro sendo atingido. Não apenas a velocidade do golpe era memorável, mas a força física usada era ainda maior comparada com a primeira. O martelo ricocheteou ainda mais alto e o movimento de Tang Hao com a magnitude da subida do martelo de ferro parecia atingir um tipo de perfeita harmonia. Nem cedo nem tarde, em apenas uma fração de segundo o martelo de ferro alcançou a sua altura máxima. Seu corpo conduziu o martelo de ferro em uma volta completa, mais uma vez atingindo o pedaço de ferro. Os olhos de Tang San brilharam. Esse era indiscutivelmente um método de reaproveitar força, utilizando a força do rebote do impacto entre o martelo e o metal e convertendo-o em força descendente. O movimento era perfeitamente coordenado para evitar ao máximo ser atingido pela força do rebote e ao contrário transformar essa força física para especialmente adicioná-la ao próximo golpe. A partir do segundo golpe, a força de cada golpe ultrapassava toda a força de Tang Hao, mas continuava sobre seu controle. Tang Hao se movia cada vez mais rápido, o martelo de forja descendo sobre o pedaço de ferro como uma tempestade violenta, o ferro continuamente sendo deformado pelas batidas do martelo de forja. Era chocante, a precisão dos golpes de Tang Hao eram irreais. Cada vez que o pedaço de ferro era acertado, sua espessura era reduzida para metade da original e quando ele começava a ficar plano, o martelo de forja em sua mão iria de uma vez acertar a borda do pedaço de ferro, o fazendo-se virar. Assim o pedaço de ferro estava aguentando seus golpes de martelo, e não simplesmente se tornando uma massa plana de ferro. Em um flash o martelo já havia atingido 36 vezes e ambas as mãos de Tang Hao já haviam conduzido o martelo de ferro a girar sobre sua cabeça sucessivamente em 3 voltas. Ele não abaixou o martelo até sua força ser dispersa. Sua face não estava vermelha, sua respiração não estava cansada. Como se a prévia louca tempestade de golpes não tivesse sido produzida por ele. Em todo o pedaço de ferro, após apenas 36 golpes em todo o pequeno círculo, com os olhos nus já estava difícil de enxergar quaisquer impurezas dentro dele. Isso agora fora a verdadeira maestria da ferraria, um belo método de martelar. Entendeu? Tang Hao olhou para Tang San que estava incessantemente bombeando os foles. Tang San pensou e então disse: reaproveitar a força. Eu entendi o princípio. Apenas que isso não parece ser tão simples assim. Tang Hao indiferentemente disse: se você quiser alcançar o meu nível, existe apenas um caminho. A habilidade vem da prática. Além disso, você deve ter em mente que se você estiver golpeando um pedaço de metal comum, então quando ele estiver mais impuro, é também quando ele está mais fácil de quebrar. Nessa hora, quando você acertá-lo, a força física deve ser menor e, assim que as impurezas forem gradualmente diminuindo, sua força física pode gradualmente aumentar para manter o efeito dos golpes. Essa forma de controle dinâmico é fundamental. Você lentamente pratique sozinho, ok. Não aumente a força e a velocidade cegamente. A precisão é igualmente importante. Pelo menos você deve entender a descida do martelo, a menos que você consiga acertar qualquer lugar, que outro uso tem força física. Com o peso do martelo de forja retornando às mãos de Tang San, Tang Hao se virou e se foi. Papai não descumpriu sua promessa, ele realmente me ensinou os métodos de forja, e também, da forma como papai ensinou seu ponto de vista dessas coisas. Qualquer profissão deve ter seus próprios profundos mistérios, elas não são assim tão simples. Apóstrofo. Durante o seguinte meio mês, Tang San praticou todos os dias o método de emprestar força do martelo de forja que Tang Hao o ensinou. Apesar de ter, controlando o Grou capturando o dragão, para assistir seu controle de força e tendo o olho do demônio púrpuro, para determinar a posição de suas marteladas, esse método de forja continuava mais difícil de dominar do que ele havia imaginado. Desde que ele estava golpeando com toda a sua força, usar toda ela era em si bem difícil de controlar. Tirar força do rebote e novamente controlar o balanço do corpo para reposicionar o golpe do martelo era extremamente difícil. Sem aumentar a quantidade de golpes, o essencial controle de força requerido havia aumentado e a incessante rotação do corpo podia não só causar uma sensação de tontura, mas ao mesmo tempo a força de cada golpe para baixo também ficava mais difícil de controlar. Felizmente, ele já estava martelando esse pedaço de ferro há um bom tempo, assim suas impurezas já eram bem poucas e ele não era tão fácil de quebrar. De outra forma ele não seria capaz de controlar o peso do martelo de forja e provavelmente já teria o quebrado em pedaços. Mas, no meio da prática, o uso da habilidade, Céu Misterioso, de Tang San, assim como, controlando o Grou capturando o dragão, misteriosas mãos de Jade,
Com a coordenação do olho do demônio púrpuro, todos haviam evoluído despercebidos. Do primeiro dia, quando ele era capaz de balançar apenas 2 vezes antes de começar a se desviar, até hoje, meio mês depois, ele já conseguia golpear continuadamente 7 vezes, precisamente acertando o pedaço de ferro sem erros. A melhoria era extremamente óbvia. Ao mesmo tempo, o pedaço de ferro sobre suas batidas com força máxima se tornava cada vez menor, a cada dia mostrando mais resultados. É claro, isso com o método de gerar força na parte inferior das pernas tinha uma inseparável conexão. Com esse tipo de método de gerar força, ele podia grandemente reduzir o consumo da habilidade, Céu Misterioso, permitindo Tang-san aguentar por mais tempo bombear os foles e a forjar. Originalmente seu pai havia balançado o martelo 36 vezes, mas também parecia que ele tinha ainda mais energia. Ele podia apenas balançar 7 vezes, ele não tinha ideia de quando conseguiria alcançar o nível de seu pai. Cada vez que Tang-san pensava sobre isso, ele imediatamente ganhava motivação para praticar. Nesses dias, como se tivesse esquecido sobre espíritos e anéis de espírito, quando cultivando o olho do demônio púrpuro, no topo da montanha no início das manhãs, ele também profundamente pensava sobre o problema de como manejar o martelo. Os 3 meses passaram rapidamente e assim que Tang-san estava começado a conseguir golpear com o martelo 30 vezes, Tang Hao começou a ensiná-lo como forjar ferramentas. O método de ensino de Tang Hao era bem direto. Exatamente como antes ele iria fazer isso uma vez. Então deixaria Tang-san fazer isso de novo e contando que ele visse que os princípios básicos foram aprendidos, ele não iria interferir com sua prática, nunca dando muitas palavras de direção. Apenas nas partes cruciais, ele dizia algumas palavras. Precisamente por causa disso, toda vez que Tang Hao dava dicas, Tang-san as lembrava o mais claramente possível. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.